desenho. Uma igreja abençoada. Desci na segunda-feira, direto, cheguei em casa, só troquei de barco e fui para o Congresso dos Pastores. Eu fiquei lá até sexta-feira. Ontem eu preguei na igreja batista, não era batista, não, igreja evangélica, o Reino de Deus. Esse menino, ele foi da igreja batista de Caiuá, ele, por muitos anos, pastor Rogério e a irmã Isa. E foram também meus alunos na cidade. Ele tinha uma foto aqui da igreja, lá está a foto que ele ficou nesse formou aqui. Muito bacana. Quero dizer para os irmãos que as coisas para o nosso lado estão melhor do que a gente possa levar. Sabe, irmãos? Deus faz coisas e a gente não faz ideia. Eu estou cheio de convite para pregar esse período. É por causa das coisas que acontecem na igreja. Eu fui a Resende para pregar lá, porque o pastor João era daqui, né? Eu fui para lá. E ele gosta muito de moto. Quando essa igreja fez a conferência de família, não deu para ser igual lá. Não prepare lá, não deu aqui não. Mas foi uma vez. Eu recebi um convite para pregar ontem na igreja batista. Esse casal aqui, eu falei agora, o pastor Rogério, tem igreja que tem 10 anos de idade. O ano, quando a igreja tinha o primeiro ano, eu fui lá pregar, estava exatamente no retiro. Foi no domingo, a gente saiu, não, foi no sábado. Eu saí do retiro no intervalo da minha palestra, eu estava tão cansado, depois de pregar 5 horas. Denilson me pergunta, ele mandou uma mensagem para ele, Denilson, vou voltar para a igreja 9 anos depois. Mas Denilson está por aí. Denilson me levou lá, se apaixonou pelo pastor, passou para frente. Aí eu volto de uma honra de pregar na igreja com 10 anos. A igreja prosperou, estava uma bênção, mas não tinha 30 pessoas. Eu não conto ninguém. Eu não conto não está construindo a igreja, eu não expliquei cada não. Se tiver 2 ou 3, se tiver 10, 50, eu. Aí o pastor me convidou para pregar, porque ele disse que as coisas que ele tem lá hoje foi porque eu falei, e aí ele lembrava. Aí ele falou para essa área para dúvida lá, irmãos, que coisa, ele falou que está na igreja, está naquele tempo, está naquele lugar, porque foi uma das coisas que eu falei quando eu preguei nessa igreja. Esse irmão tem uma história de superação muito boa. Eles eram dentro da igreja batista de Caiuá, o filho dele, de 17 anos, foi atropelado, irmãos, em frente à igreja, por um caminhão e morreu na hora. Então, eles estavam muito felizes, você não faz ideia Então, o congresso, eu estou falando isso aqui, porque à noite eu vou poder falar para todos, quem não estiver à noite, fica sabendo. Eu não defendo a ideia de uma igreja única. Então a igreja tem que ter a mesma mensagem de manhã e também atinge os irmãos da noite. Porque aquele irmão que não puder vir do culto da manhã, ele vem no culto da noite. Quem puder vir no culto da manhã e puder vir da noite, ele sai daqui encorajado, abençoado, fortalecido pela palavra. Amém? Então hoje o Éden está com problema lá com a filhinha, caiu, está trabalhando e nós vamos por aqui. Não tem som, mas nós estamos embora. Essa história vem aí, nós vamos cobrir o cantor, a gente cantar junto na hora da entrega do nosso dia, do nosso profeta. Enquanto já se abre escolhe o hino, eu vou pedir os irmãos para abrir a sua Bíblia em João 15, do versículo 1 até o 5. Você separa seu dízimo e sua oferta. João capítulo 15, versículo de 1 a 5. É um dos textos mais belos que eu posso imaginar entre todos os santos. Com relação à nossa igreja,
igreja está muito famosa. Eu estive com os pastores, a maioria deles, os pastores que estiveram aqui no Refugio, irmãos, a surpresa lá é a Amanda. Os pastores abriram o celular, olha só, e mostrava a mensagem. A Amanda fez mais de 215, eu tenho mais de 215 amigos, pastor. Não é isso? Sim, senhor. Ela falou com essas pessoas no mínimo 10 vezes. E o pastor disse para mim, uma palavra dele, nós 15, ele falou assim: pastor, eu examinei a pergunta. Eu me senti constrangido pelo amor da irmã. E falando assim na auditória, eu 595 pastores lá no Congresso, falando assim na auditória, e sabe o que aconteceu? Fiz um podcast com a Débora, acabei fazendo um podcast com uns 20 pastores, falando das coisas que acontecem na igreja, também ouvindo as coisas que acontecem na igreja dos outros, falando das lutas e também das vitórias, e eles a mesma coisa. Quero dizer uma coisa para os irmãos: irmão, fique firme, constante, sempre abundante a obra do Senhor, porque seu trabalho não é em vão. Os sofrimentos que nós temos aqui são os mesmos espalhados em todo canto. As alegrias que nós temos aqui são os mesmos. E uma das alegrias nossas é o grupo de irmãos nessa hora. Na igreja, nas igrejas estão enfrentando luta com os cultos, tanto pela manhã quanto nas quartas-feiras. Então, que Deus abençoe. João, capítulo 15, versículo 1 assim: eu sou